Olha, no finalzinho de fevereiro de 2026, o mundo passou por uma semana que pareceu um século inteiro. Foi um momento bem estranho, em que a iminência de uma guerra global bateu de frente com o anúncio de um videogame. Essa aqui é a história de como essas duas realidades tão diferentes aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Khamenei estava morto. Em 28 de fevereiro de 2026, foram essas três palavras, confirmando o assassinato do líder supremo do Irã, que iniciaram uma reação em cadeia que, sério, abalou o mundo todo. E é aqui que está o ponto central dessa análise. Como é que uma crise gigantesca pode coexistir com a mais pura e simples normalidade? Vamos dar uma olhada nessa dualidade estranha, sabe? Onde duas realidades totalmente diferentes se desenrolam ao mesmo tempo. Ok, para a gente entender o que aconteceu, vamos direto para o evento principal. Um ataque aéreo, uma operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel, que teve como alvo e matou o chefe de Estado do Irã, Ali Khamenei. Isso mudou a geopolítica do Oriente Médio, assim, da noite para o dia. E aí, o que acontece? Confusão total, né? Imediatamente. Nas horas seguintes, o mundo ficou completamente no escuro. Pensa só. De um lado, a mídia estatal iraniana negava tudo com toda a força. Do outro, autoridades americanas e israelenses já estavam afirmando o sucesso da operação. Era literalmente uma guerra de informações acontecendo ali em tempo real. E então, finalmente, a confirmação veio do próprio Irã, e o anúncio trouxe mais do que a morte de um líder. Revelou uma tragédia familiar. A esposa dele, a filha, o genro, o neto e a nora, todos morreram no ataque. Isso tornou a perda algo profundamente político e, ao mesmo tempo, intensamente pessoal. Mas é claro que esse ataque não surgiu do nada. Para a gente entender o impacto total, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque a tensão geopolítica global já estava assim, fervendo bem antes dos ataques começarem. Isso nos leva a um evento que, à primeira vista, não tem nada a ver, mas que adicionava mais uma camada de tensão. Lá na Dinamarca, a primeira-ministra Mette Frederiksen convocou eleições antecipadas. Ela estava basicamente capitalizando a popularidade que ganhou ao bater de frente com a mesma administração americana numa disputa sobre a Groenlândia. A cronologia dos eventos é impressionante. Em apenas 72 horas, o mundo foi de uma briga política na Europa por início de uma guerra no Oriente Médio. É uma demonstração muito clara do quão rápido nosso cenário global pode virar de cabeça para baixo. Agora vamos fazer uma mudança brusca, porque enquanto o mundo prendia a respiração, uma parte bem grande dele estava com a cabeça em outra coisa, algo completamente diferente. Essa é uma pergunta que só mostra o quão bizarro pode ser o nosso ciclo de notícias hoje em dia. Com uma crise global se desenrolando, para onde a atenção de milhões e milhões de pessoas estava realmente voltada? E a resposta? Videogames. Quase na mesma hora em que as consequências do assassinato se espalhavam pelo mundo, a Capcom estava se preparando para um grande evento online, prometendo novidades sobre alguns dos jogos mais esperados do ano. Eram mundos de fantasia, monstros para colecionar, heróis de ficção científica. Enquanto uma crise geopolítica explodia, a atenção de milhões de pessoas estava focada nessas realidades paralelas, esperando ansiosamente por qualquer notícia sobre esses jogos. Agora, vamos colocar essas duas narrativas uma do lado da outra. É aqui que a história daquela semana fica realmente surreal. De um lado da realidade, a gente tem esses fatos aqui. Um ataque aéreo em Teherã. 6 mortos, incluindo um chefe de Estado. Era, para todos os efeitos, um ato de guerra com consequências globais iminentes. Do outro lado, os detalhes da distração. RPGs, clássicos, jogos de luta. A estrutura da informação é a mesma, mas o conteúdo não podia ser mais diferente. É impressionante o contraste. Duas realidades apresentadas de forma idêntica e ambas recebendo uma atenção enorme. Enquanto isso, a crise real só piorava. O conflito não ficou contido ali no Irã. Ele se espalhou para o Líbano, com consequências humanas devastadoras. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir de casa. A guerra estava se tornando regional. A justificativa oficial dos Estados Unidos para a escalada foi de que se tratava de uma ação preventiva. A lógica era atacar primeiro para evitar um ataque ainda maior no futuro. Foi uma declaração que praticamente preparou o terreno para uma guerra mais ampla, enquanto o mundo do entretenimento, continuava girando. O impacto econômico foi imediato e foi forte. O preço do petróleo disparou para $85 o barril. É um aumento de mais de 23% em pouquíssimos dias, o que mandou ondas de choque pelos mercados globais.
O fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma via marítima essencial, praticamente paralisou o comércio. Os preços da energia na Europa subiram vertiginosamente, e as cadeias de suprimentos no mundo inteiro foram para o caos, mostrando como um conflito regional pode, sim, afetar todo mundo. E foi assim que, no final daquela semana, o mundo se encontrava num estado fraturado. O futuro parecia estar se dividindo em múltiplos caminhos, e todos eles acontecendo ao mesmo tempo. O resultado foi esse: um mundo com caminhos que se separavam. De um lado, uma nova guerra com consequências que ninguém sabia quais seriam. No meio, uma eleição crucial moldada pela pressão internacional. E do outro, novos mundos digitais prestes a serem lançados. 3 futuros, todos competindo pela nossa atenção. O que nos deixa com aquela pergunta final, né? Quando a história está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, para onde a gente olha? A história daquela semana de 2026, sinceramente, não dá uma resposta fácil. E talvez a verdade é que nem exista uma. Valeu por acompanhar essa análise